Deus diz: você não poderá dormir hoje sem saber o que reservei para você. Você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse em silêncio, mas algo dentro de você gritasse por respostas? Já deitou a cabeça no travesseiro com o coração acelerado, orando para que o céu dissesse alguma coisa? Pois saiba, não é por acaso que você chegou até este vídeo hoje. Deus marcou este momento. Ele quer falar com você. Ele quer revelar algo que vai mudar a forma como você encara sua vida, sua família, suas finanças, seus sentimentos e, principalmente, seu propósito. Às vezes, as respostas que tanto buscamos não vêm nas horas de maior barulho, mas no silêncio da madrugada, quando tudo parece perdido. É nesse instante que o céu se abre. E hoje, o céu escolheu falar com você. E o que ele tem a dizer não é qualquer coisa. É algo tão forte que talvez você nem consiga dormir sem antes tomar uma decisão. Talvez você esteja cansado de esperar, de orar e não ver resultado, de acreditar e parecer que nada muda. Mas e se eu te dissesse que há um milagre divino pronto para ser liberado, uma promessa de Deus prestes a se cumprir na sua vida? Você deixaria essa palavra passar despercebida? Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem urgente. Cada vídeo aqui é uma semente de fé inabalável, uma resposta viva às suas orações silenciosas. E olha, não some depois, porque Deus está te chamando para caminhar com Ele todos os dias. Deus, eu recebo o que o céu reservou para mim hoje. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Declare, assuma essa palavra como sua. É mais do que um comentário, é um compromisso com aquilo que o céu está prestes a derramar sobre você. Deus está falando com você hoje. Você já se perguntou por que certas mensagens parecem encontrar você justo quando mais precisa? Isso não é coincidência. Deus conhece o seu coração, suas lutas secretas e até aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém. E é por isso que Ele preparou este momento com tanto cuidado. É o chamado pessoal dele para você. Não é para mais ninguém. É para você que está aí, lendo estas palavras, talvez com os olhos cansados ou o coração apertado. Deus está dizendo: filho, eu estou aqui, eu te vejo. Eu não esqueci de você. Nada do que aconteceu até aqui foi em vão. As lágrimas, os silêncios, os atrasos, tudo fazia parte do processo que te trouxe até esse ponto. Este é o tempo certo, o tempo exato. Deus não chega adiantado, nem atrasado. Ele chega quando o coração está pronto para ouvir e quando a fé está prestes a se tornar inabalável. E agora, Ele está te chamando para um recomeço, não por punição, mas por amor. Esse chamado pode vir em forma de um vídeo, de um versículo, ou até desse silêncio que parece gritar no seu peito. A presença de Deus não precisa de cenário, ela precisa de entrega. E quando você aceita esse chamado, algo começa a se mover. O que antes era dúvida se transforma em direção. O que era medo se torna força. O que era vazio se enche de propósito. Deus está falando. A pergunta é: você está disposto a escutar? Porque o que vem a seguir não é qualquer coisa. É uma transformação espiritual completa e o início de algo que nem você imagina ainda. Tempo de milagre e provisão. Talvez você tenha se acostumado com a ideia de escassez, de pensar pequeno, de acreditar que certas bênçãos são só para os outros, mas não para você. Mas Deus está quebrando essa mentalidade hoje. Existe um tempo reservado por Ele, e esse tempo é agora. O tempo em que o céu se move para provar que a provisão celestial não depende da lógica humana. É quando tudo parece seco que Ele faz brotar vida. É quando parece tarde demais que Ele mostra que ainda está no controle. Não importa o saldo da sua conta, as dívidas acumuladas ou os nãos que você recebeu. Quando Deus decide abrir as janelas do céu, até o deserto vira jardim.
E talvez seja difícil acreditar nisso quando as contas vencem, quando os boletos se acumulam ou quando o medo tenta sufocar a esperança. Mas é exatamente nesses momentos que o milagre divino mais se manifesta. Porque o milagre, por definição, só acontece quando os recursos humanos já falharam. Não se trata de riqueza fácil ou de fórmulas mágicas. Se trata de confiar, de andar por fé, mesmo quando os pés tremem. Se trata de crer que Deus pode usar o improvável, o inesperado e até o que você chama de última chance para realizar o impossível. Ele conhece o seu esforço, sua fidelidade, suas orações feitas em silêncio e está dizendo: prepare-se. A escassez será substituída por abundância. A porta que parecia fechada, eu mesmo abrirei. Seja grato até pelo pouco de hoje, porque o muito de amanhã já está a caminho. É tempo de provisão. E Deus não falha. Restauração da família. Pode ser que sua casa esteja em silêncio, mas dentro dela ecoam gritos de mágoas não resolvidas, palavras que feriram e distâncias que o tempo não curou. Talvez você esteja tentando manter tudo de pé sozinho, orando para que um dia as coisas mudem. E Deus ouviu. Ele sabe das suas tentativas, dos seus joelhos dobrados na madrugada, das conversas em que você engoliu o orgulho para manter a paz. A boa notícia é: o tempo da restauração familiar chegou. Deus está entrando onde antes parecia impossível, nos corações endurecidos, nas relações rompidas, nos casamentos à beira do fim. Ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele faz novo. Talvez você ache que já tentou de tudo, mas agora é o céu que está agindo. E quando Deus intervém, a lógica humana se cala. A pessoa que virou o rosto pode voltar a sorrir. O filho que se afastou pode retornar com o coração transformado. O lar frio pode ser reacendido com amor genuíno. Não é sobre forçar reconciliação. É sobre confiar que Deus está mexendo onde você não alcança. É deixar que a presença de Deus seja o elo entre os cacos espalhados, unindo com graça o que parecia perdido. A restauração não começa no outro, começa em você. Com um coração disposto a perdoar, com uma fé que insiste em amar, mesmo quando não entende. Creia, os laços que foram desfeitos estão sendo restaurados. As conversas vão voltar, os abraços vão acontecer. E o que antes era motivo de dor, será testemunho vivo da promessa de Deus, se cumprindo dentro do seu próprio lar. Libertação financeira. Você já se sentiu preso num ciclo em que o dinheiro some antes do fim do mês, onde tudo parece dar errado financeiramente, mesmo com tanto esforço? Talvez você esteja vivendo sob um peso silencioso, carregando contas, dívidas, cobranças e a culpa. Mas hoje, Deus quer quebrar esse ciclo. Há uma libertação financeira a caminho, e ela não virá apenas por meio de recursos, virá com direção, sabedoria e favor do alto. Deus nunca prometeu luxo, mas garantiu sustento. Ele é o dono do ouro e da prata, e quando você o honra com o pouco, ele confia o muito. Talvez você já tenha semeado em fidelidade, ajudado pessoas mesmo sem ter muito, e ainda assim questiona por que a provisão ainda não chegou. A resposta é simples. Deus está construindo algo maior do que suas expectativas. A provisão celestial não segue a lógica do mundo. Às vezes, o céu está prestes a liberar algo, mas ele espera que a nossa mentalidade esteja pronta para administrar. E libertação financeira não é apenas receber, é ser livre da ansiedade, da escravidão do consumo, da comparação, da ganância. É quando você começa a ver o dinheiro como ferramenta, não como peso. Portas vão se abrir, oportunidades vão surgir de onde você menos espera. Mas Deus quer que você se prepare. Comece com atitudes práticas. Ore pedindo sabedoria, organize suas finanças, sonhe com propósitos alinhados ao céu. Não é sobre loteria espiritual, é sobre colheita da fidelidade. E você está prestes a colher algo grande. O tempo da escassez está terminando.
E a liberdade que chega agora não vai embora com a próxima conta. Cura interior e emocional. Tem feridas que não aparecem em exames. Tem dores que não sangram por fora, mas fazem a alma gritar por dentro. Talvez você esteja carregando traumas antigos, lembranças que voltam quando a casa silencia, palavras duras que ficaram ecoando na mente como se tivessem sido ditas ontem. Mas escute com atenção. Deus está tocando agora nessas áreas escondidas. É tempo de cura interior. Ele não veio apenas consertar o que está à vista. Ele veio curar o que você aprendeu a esconder. Aqueles medos que você não conta para ninguém, o cansaço de parecer forte o tempo todo, as noites em que você chora sem saber explicar por quê. Deus conhece cada detalhe do seu coração. E é nesse espaço que Ele quer entrar, não com condenação, mas com amor. Com a presença de Deus, até a dor mais antiga começa a ceder. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Terapia, conselhos, fuga emocional. Mas chegou o momento de entregar tudo nas mãos dele. Isso não é fraqueza, isso é fé. Fé inabalável não é ausência de dor, é decidir confiar mesmo enquanto ainda sente. E quando você permite que Deus cure, as emoções se reorganizam, os pensamentos se acalmam e o peito respira mais leve. Respire fundo agora, sinta. Ele está aqui, tocando o que ninguém vê, derrubando muros que você construiu por medo. Não é o fim, é o recomeço. Deus está te restaurando por dentro, e logo o que antes era dor será testemunho. Porque quem cura as emoções também é quem cura destinos. Resposta a orações silenciosas. Tem orações que ninguém ouve, só Deus. Sabe aquelas que você fez baixinho enquanto lavava a louça? Aquelas feitas no meio da noite, sem palavras, só com suspiros? Ele ouviu todas. E mais do que isso, Ele guardou cada uma. O céu não arquiva pedidos com prazo de validade. Pelo contrário, há orações que ecoam até hoje nos céus, aguardando apenas o momento exato da resposta. E esse momento pode ser agora. Você achou que Deus te esqueceu, mas o que Ele estava fazendo era preparar o cenário. Às vezes, a demora não é negativa, é estratégica. Deus não quer apenas responder. Ele quer responder com honra, com abundância, com milagre divino que carregue testemunho. Aquilo que você orou sozinho em lágrimas, Ele está prestes a transformar em algo que será visto por todos. A resposta pode vir de onde você menos espera. Uma ligação, uma oportunidade, uma porta que parecia trancada há anos. Mas não se engane. Tudo começou com aquela oração feita no secreto, porque o que nasce na intimidade com Deus carrega o peso da eternidade. É a promessa de Deus tomando forma. O que antes era um pedido tímido, agora está ganhando estrutura, espaço, direção. Talvez você tenha parado de orar sobre isso achando que o tempo passou, mas Deus não esquece o que você pediu com fé. E hoje Ele está te lembrando. Eu estava ouvindo o tempo todo. A resposta de oração está chegando, não apenas para suprir uma necessidade, mas para reafirmar: você nunca esteve só, nem por um segundo. A promessa é geracional. Deus não pensa apenas em você, Ele pensa na sua linhagem. Talvez você ache que o que está vivendo é só sobre sua vida pessoal, seu momento, suas dores, mas o céu enxerga muito além. A promessa de Deus é geracional. O que Ele começa em você, Ele vai continuar nos seus filhos, nos seus netos e em cada geração que vier depois. Você não é o fim da linha, é o começo de uma nova história. Há bênçãos que não são só para agora, mas que serão vistas no futuro como legado de fé. Você está plantando hoje com lágrimas o que seus descendentes vão colher em forma de graça. Deus honra cada atitude que rompe ciclos negativos, a escolha de perdoar, a decisão de permanecer, o passo de fé que você deu mesmo com medo. Isso tudo tem peso espiritual. Isso tudo tem herança eterna. E talvez você tenha vindo de uma linhagem de dor, de famílias partidas, de histórias difíceis. Mas Deus está dizendo:
Com você, eu faço diferente. O que antes era padrão de sofrimento, agora se torna testemunho de transformação espiritual. E tudo começa com alguém que decide crer, alguém que não desiste, alguém como você. Não despreze o que Deus está gerando agora. Mesmo que pareça pequeno, Ele está escrevendo um futuro que carrega a sua fé como fundamento. Você não está apenas vivendo um milagre. Você está inaugurando uma nova estação para toda a sua casa. E a sua fidelidade hoje será a segurança dos seus amanhã. Deus não apenas te abençoará, Ele vai marcar a sua descendência com o favor dele. A importância da permanência. Tem momentos em que tudo dentro de você quer parar. A oração não flui, a fé parece enfraquecida e até a esperança fica em silêncio. Mas é justamente aí que a permanência se torna uma decisão, não um sentimento. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu estar com você em cada passo. E Ele está. Permanecer, mesmo cansado, é um ato de guerra espiritual. É dizer, Senhor, eu continuo, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo uma fase em que nada parece dar certo. Já pensou em desistir de tudo, talvez até da fé. Mas antes de qualquer atitude, lembre-se, é nos bastidores da permanência que Deus está construindo os maiores testemunhos. O que parece estagnação, na verdade, é gestação. Você está gerando algo, e no mundo espiritual, isso exige resistência. A fé inabalável não é aquela que grita nos cultos, mas a que sussurra, eu creio, quando tudo ao redor diz que não vai dar. Deus honra essa fidelidade silenciosa, e é essa constância que abre caminho para a provisão celestial, para o cumprimento das promessas, para a cura, para a colheita. Não pare no meio do processo. Não enterre o que ainda está sendo construído. Se for preciso, descanse, respire, chore, mas não abandone a jornada. Deus está usando cada lágrima como adubo para um futuro cheio de frutos. E o que hoje parece pequeno, amanhã será testemunho. Porque os céus não recompensam quem começa rápido, recompensam quem termina com fé, mudança visível e recomeços. Você já percebeu como algumas mudanças acontecem primeiro dentro da gente e só depois se revelam aos olhos dos outros? É por isso que muitos ainda não entendem o que Deus está fazendo com você, mas vão entender. Porque está chegando o tempo da evidência, o tempo em que o milagre não será mais só promessa, mas realidade visível. Aquele que zombou da sua fé vai ver com os próprios olhos o que Deus reservou para você. Essa mudança não será pequena. Deus não está apenas ajeitando detalhes, Ele está construindo algo novo. Quando Ele decide fazer, Ele faz por completo. Vai haver recomeço em áreas que você achava perdidas, na vida profissional, nos relacionamentos, na saúde emocional. E esse recomeço não virá com medo, mas com direção clara, paz no coração e presença do alto. Talvez você pense, mas eu errei demais, perdi tempo. Não importa. O Deus que você serve é especialista em restauração. Ele não desperdiça nenhuma experiência. Até os erros se tornam matéria-prima nas mãos dele. Cada falha, cada fracasso, cada dor, ele transforma em combustível para a próxima etapa. Se você sente que o chão está se abrindo, é porque Deus está te tirando de uma estrutura velha para te colocar num fundamento novo. Não tema os ventos. Eles são necessários para o reposicionamento. O que está por vir é tão grande que vai fazer sentido até aquilo que você chorou no passado. O recomeço não é retrocesso, é promoção. E quando vier, todo mundo vai perceber. Amor incondicional e perdão. Quantas vezes você já acreditou que Deus tinha se afastado de você por causa dos seus erros? Que por causa das falhas, das quedas, dos desvios, Ele não te olharia mais da mesma forma? Isso é mentira. O amor de Deus não é humano, não é frágil, é amor incondicional. Ele te ama com intensidade mesmo nos seus piores dias e continua te chamando mesmo quando você se esconde com vergonha.
Você não precisa ser perfeito para ser amado. Deus não está esperando que você acerte tudo para então se aproximar. Ele quer você exatamente como está agora, com dores, com dúvidas, com rachaduras na alma, porque é assim que Ele age. Acolhe primeiro, cura depois. E se tem uma coisa que o céu quer te dizer hoje é: eu te perdoo. Pare de se culpar por algo que já foi perdoado no meu altar. A culpa paralisa, mas o perdão liberta. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. O passado pode até ter marcas, mas não define quem você é em Deus. A transformação espiritual começa no momento em que você aceita que é amado, mesmo imperfeito. E isso muda tudo. Muda a forma como você olha para si mesmo, como se relaciona com os outros, como vive cada dia. Perdoar a si mesmo também faz parte do processo, porque enquanto você se acusa, está negando o poder da graça. Deus já limpou, já esqueceu e está pronto para escrever uma nova página. O seu nome ainda está no livro da vida e a caneta continua nas mãos dele. Você não perdeu o plano. Você só está sendo preparado para viver a melhor versão dele. Proteção contra inimigos. Nem todo ataque vem de onde a gente espera. Às vezes, as ameaças são sutis. Olhares tortos, palavras disfarçadas, inveja silenciosa. E outras vezes, são claras como o dia. Gente que se levanta abertamente contra você, tentando te derrubar, te difamar, te desestabilizar. Mas escute com atenção, o Deus que te chamou também te protege. Você não está exposto, você está guardado. Há uma muralha invisível ao seu redor, e quem toca em você, toca em algo sagrado. A presença de Deus é escudo e refúgio, e Ele mesmo frustra os planos daqueles que tramam contra os justos. Você não precisa se vingar, rebater ou provar nada. O céu é seu defensor. Enquanto você descansa, Deus age. Enquanto você ora, Ele move os céus e a terra a seu favor. E se você acha que está sozinho nessa batalha, está enganado. Deus envia anjos. Verdadeiros guerreiros celestiais para proteger sua casa, sua família, seus caminhos. Pode não parecer, mas muitas investidas já foram neutralizadas antes mesmo de chegarem até você. Isso se chama cobertura espiritual, e ela é real. Não tema ameaças, não se assuste com o barulho das críticas. O inimigo só grita quando sabe que está perdendo território, e Deus já decretou. Você é intocável quando está sob as asas dele. Continue caminhando, mesmo em meio à oposição. A proteção não significa ausência de lutas, mas certeza de vitória. Quem tenta te parar, na verdade, está ajudando a acelerar o propósito. O que era contra você, Deus transforma em plataforma. A casa como lugar de visitação. A sua casa não é só um lugar físico com paredes e móveis. Ela é um território espiritual. E Deus deseja transformar esse ambiente comum em um lugar extraordinário. Não importa se o espaço é pequeno, simples, ou se há confusão acontecendo entre os cômodos. Quando a presença de Deus entra, tudo muda. Ele quer visitar sua casa, não como um hóspede, mas como um morador. Já reparou como o ambiente pesa quando há brigas, mágoas ou palavras negativas? É porque o espiritual também habita os espaços. Mas assim como o ambiente pode ser contaminado, ele também pode ser consagrado. Cada cômodo da sua casa pode ser cheio de paz, de alegria, de propósito. Tudo começa com palavras de fé, com oração, com atitudes que convidam o céu para morar aí dentro. Você não precisa ser pastor, nem fazer algo mirabolante. Basta andar pela sua casa e declarar: este lugar pertence ao Senhor. Ore enquanto lava a louça. Louve enquanto arruma a cama, leia a palavra na sala, coloque louvores de manhã, transforme sua rotina em altar. Deus ama habitar onde é bem-vindo. E quando ele se estabelece, a desordem se organiza, o peso se dissipa e até o humor das pessoas começa a mudar. A casa onde Deus habita não é perfeita, mas é cheia de paz. Não é silenciosa, mas é cheia de amor.
E mesmo que você esteja enfrentando batalhas, esse lugar será seu refúgio. Sua casa pode ser um ponto de luz no meio do caos. E tudo começa com uma decisão: abrir as portas para o céu entrar. Tempo de colheita e frutificação. Tem fases em que tudo parece estéril. Você planta, espera, ora, mas não vê nada crescer. É como se suas sementes estivessem sumidas debaixo da terra. Mas o que você talvez não perceba é que, no invisível, a raiz está se firmando. Deus viu cada lágrima, cada renúncia, cada atitude de fé, quando ninguém mais estava olhando. E agora Ele está dizendo: chegou o tempo da colheita. Tudo o que foi semeado com dor será colhido com alegria. Não é frase bonita, é promessa do céu. A palavra diz que os que semeiam com lágrimas voltarão trazendo seus feixes. E talvez hoje você esteja segurando só o cabo da enxada, com as mãos cansadas e o coração na dúvida. Mas o fruto já está se formando. A estação virou. O céu está liberando a frutificação sobre sua vida. A colheita virá em forma de portas abertas, relacionamentos restaurados, respostas inesperadas, recursos chegando, provisão celestial se materializando. E mais, o fruto que nasce agora vai alimentar outros. A sua fidelidade de hoje será a inspiração de muitos amanhã. A promessa de Deus se cumpre com abundância. Mas atenção, quem planta com intenção, colhe com responsabilidade. Não abandone a terra agora. Continue regando com oração, com louvor, com gratidão. Porque há mais vindo aí. Não é uma colheita qualquer, é sobrenatural. E o mundo vai ver que não foi sorte, foi fé. Que não foi acaso, foi propósito. Prepare os celeiros, porque o que estava escondido vai florescer diante de todos. Identidade e propósito. Você não foi um erro, não foi um acaso, não é uma peça solta no universo tentando se encaixar em algum lugar. Você foi sonhado por Deus antes mesmo de existir. E quando Ele te criou, não te fez à toa. Ele te deu um nome, uma identidade única e um propósito divino que só você pode cumprir. Ninguém pode ocupar o seu lugar no plano do céu. Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Tentando agradar, tentando ser o que esperavam, tentando sobreviver. Mas chegou o momento de parar de sobreviver e começar a viver com intenção. Deus está revelando quem você realmente é, e isso muda tudo. Quando você entende sua identidade, você para de se comparar, de se diminuir, de se sabotar. O seu chamado pode não parecer grandioso aos olhos dos outros, mas é essencial no reino. Às vezes, uma simples palavra sua pode curar alguém. Um gesto, uma atitude, uma oração pode mudar destinos. Você carrega uma missão e o céu está pronto para te empoderar nela. Não espere sentir que está preparado. Deus capacita os disponíveis, não os perfeitos. A sua história, com todas as cicatrizes, faz parte do pacote. Não esconda seus processos. Eles são parte do seu ministério. E não importa quantas vezes você tenha se perdido, o propósito ainda está de pé. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não desiste. Ele restaura, redireciona e relança. Hoje é um convite para assumir sua verdadeira identidade. O mundo precisa do que você carrega. E Deus está prestes a te posicionar onde você sempre deveria estar. Convite para receber a bênção. A bênção está pronta, está preparada, separada, embalada com cuidado pelo próprio céu. Mas como todo presente divino, ela exige algo simples, porém poderoso: fé. Não é suficiente apenas ouvir. Deus quer que você creia. E mais do que isso, que você receba. Porque a promessa de Deus já está liberada, só falta a sua decisão de estender as mãos e dizer: eu aceito. Deus não força ninguém, Ele convida. E hoje, esse convite está sendo feito com urgência. Filho, vem, eu tenho mais para você. Eu quero te surpreender. Mas como alguém que está faminto pode ignorar uma mesa posta?
E é exatamente isso que está diante de você agora. Uma mesa espiritual preparada com cura, provisão, paz, direção, libertação financeira, restauração familiar, transformação espiritual e tudo o que sua alma tem pedido em silêncio. Mas a bênção não é automática. Ela responde à entrega, à fé, ao compromisso de dizer: Deus, eu vou até o fim contigo. É uma escolha que muda rotas, que quebra maldições, que inaugura uma nova estação. E essa escolha está em suas mãos agora. Não espere sentir-se pronto. Deus não procura perfeição, procura disposição. Mesmo com medo, com dúvidas, com cansaço, diga sim. Um simples sim pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Pode curar o que parecia incurável. Pode reposicionar você no centro do propósito. A bênção está batendo a porta. Agora é com você. E agora que você ouviu tudo isso, respire fundo. Porque não foi apenas um vídeo. Foi um chamado, uma resposta, uma confirmação de que Deus não desistiu de você, mesmo quando você quase desistiu de si mesmo. Mas a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa palavra? Vai apenas sentir e depois esquecer? Ou vai deixar que ela transforme sua vida a partir de hoje? Lembre-se, a fé precisa de ação. O milagre espera por movimento. Talvez o seu próximo passo seja simples, como perdoar alguém, como orar hoje antes de dormir com sinceridade, como declarar que você aceita o plano de Deus, mesmo sem entender tudo ainda. Você está disposto a caminhar nessa direção? Então, faça algo agora. Comente aqui embaixo qual foi o trecho dessa mensagem que mais falou com você. Escreva como um compromisso, como uma semente de fé. Compartilhe também com alguém que você ama. Talvez o milagre dele comece com o seu gesto. Ah, e claro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus ainda vai liberar aqui. Toda semana há um novo recado vindo diretamente do céu para você. Porque no final das contas, essa jornada só está começando. E o que vem pela frente é maior do que você pode imaginar.